Iremos começar mais um programa Lições da Bíblia. E, claro, estudando sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem importante que deve ser compartilhada com todas as pessoas. Queremos que você entenda que este Evangelho não deve estar presente apenas na nossa vida, mas temos que levar a todas as pessoas para que elas se preparem para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você é nosso convidado para acompanhar mais uma edição do Lições da Bíblia, que está agora entrando no ar. Seja você muito bem-vindo para mais uma edição do programa Lições da Bíblia, onde nós temos a alegria de estudar ainda mais, de uma forma mais detalhada, as verdades transformadoras da Palavra do Senhor. A razão de tudo que nós fazemos aqui na Novo Tempo é levar você, querido telespectador, a conhecer a mensagem da salvação que temos na Bíblia, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o programa Lições da Bíblia, cada semana, traz assuntos relevantes, importantes, para que a gente se prepare para o grande encontro com Jesus, compartilhando esta mensagem que alcançou o nosso coração. O tema que estamos estudando nessa temporada é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Precisamos aprender e compartilhar tudo aquilo que nós aprendemos. Tenho a alegria de, nessa semana, ter aqui comigo o pastor Felipe Amorim, o pastor Natanael Castro. Você que está acompanhando essa temporada, está vendo aqui vários apresentadores da Novo Tempo revezando, dirigindo o estudo do programa Lições da Bíblia. Estamos para terminar essa temporada e vamos continuar aprendendo um pouco mais da Palavra do Senhor. E se você quiser acompanhar com um pouco mais de detalhes os estudos que trazemos aqui no programa Lições da Bíblia, você pode adquirir esse guia de estudos, que é a base dos assuntos que tratamos aqui a cada semana. Para isso, você entre em contato com a Casa Publicadora Brasileira, o site já está aí na sua tela, e faça o pedido do guia de estudos Lições da Bíblia, e você vai poder conhecer um pouco mais tudo aquilo que estamos aprendendo. Você vai crescer no seu conhecimento com Deus. Pastor Felipe, seja muito bem-vindo. Pastor Natanael, seja muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui conosco para estudarmos mais uma vez a Palavra do Senhor. E vamos começar fazendo uma oração, pedir ao pastor Natanael que ore buscando o Espírito Santo de Deus para que esteja conosco agora. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender a Tua Palavra através do estudo dela. Amém. Pedimos agora que o Senhor dirija essa conversa, que o Senhor dirija esse estudo da Tua Palavra e que aqueles que nos estão assistindo nesse momento também possam ser iluminados por Ti, para que possam compreender os assuntos que aqui serão discutidos. Amém. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Natanael. Durante o nosso programa, você vai conhecer um pouco mais do ministério do pastor Natanael, ele que trabalha aqui na Novo Tempo também. E o pastor Felipe Amorim, você já conhece ele do programa Fé para Hoje. Ele vai falar um pouquinho também da sua família, do seu ministério. Mas agora é a hora de nós estudarmos o tema Mensagem que vale a pena compartilhar. Todos nós temos o profundo desejo de conhecer a Deus. Mas não apenas precisamos conhecer a mensagem de Deus, mas precisamos levar esta mensagem a todas as pessoas. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, nos versos 6 e 7, nós encontramos o verso para memorizar do estudo dessa semana. Acompanhe comigo a leitura desses dois versos da Bíblia. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O Evangelho está concentrado na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse nos desafia a compartilhar este Evangelho. Pastor Felipe, nós encontramos uma afirmação de Pedro, muito interessante na Bíblia, quando ele fala de uma chamada verdade presente. Qual é a relação entre as palavras de Pedro e o Evangelho na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, pastor, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
esse termo verdade presente é um termo que a gente pega de Pedro, e Pedro estava falando de uma verdade presente específica para aquele momento lá, mas a gente se apropria desse termo verdade presente para aquela mensagem que é mais relevante para o momento em que está vivendo. Por exemplo, antes de Jesus vir à Terra como uma criança, nascer de Maria, a verdade presente que deveria ser pregada era a primeira vinda do Messias. Então Jesus estava para nascer, o Messias estava para vir, para fazer o seu trabalho de vida, de pregação e de morte. Aquela era a mensagem presente daquele momento. Quando Jesus ressuscitou, se levanta uma nova mensagem presente, que é o verdade presente, que é a do Cristo ressuscitado, do Cristo que foi assunto ao céu e do Cristo que estava no santuário celestial agora começando o processo de intercessão. E a gente vive agora em um período de vamos dizer, uma nova verdade presente, que é essa que nós acabamos de ler aí em Apocalipse 14, 6 e 7. E é bom a gente sempre explicar um pouco esse termo verdade presente, para que as pessoas não entendam, e você que está aí em casa não entenda errado, de que as outras mensagens perderam a relevância. Não é que agora a mensagem da primeira vinda do Messias deixou de ser uma mensagem relevante, mas é que essa mensagem presente de Apocalipse 14, ela fala muito apropriadamente para o tempo que a gente vive. Então veja, eu diria que é uma mensagem contextualizada para esse momento que a gente vive. Então, pregar sobre a primeira vinda do Messias é importante hoje? Claro, mas ela nos dá base, ela nos dá subsídio para que a gente fale da segunda vinda dessa mensagem aqui. Então, verdade presente, pastor, é um termo bíblico para a mensagem mais relevante para o tempo que a gente vive, né? E no nosso caso, que a gente leu agora, essa mensagem do Apocalipse, capítulo 14, que é fantástica, a gente vai desenvolver mais aqui. Pastor Felipe, é importante nós entendermos que a mensagem da Bíblia, ela sempre está atualizada. Nós precisamos conhecer tudo aquilo que a Bíblia contém, porque, na verdade, nós encontramos aqui na Bíblia um padrão de comportamento para todos aqueles que se dizem cristãos, um estilo de vida. Mas, é claro, Deus, em cada momento da história, Ele foi falando ao seu povo para algo muito específico. E parece, pastor Nathanael, que a lição, nosso guia de estudos aqui fala disso, né? Diz que Deus, no tempo de Noé, lá no Egito, Deus falou através dos profetas, Deus falou preparando as pessoas para a vinda de Cristo. Como nós fazemos uma ligação entre essa mensagem profética, os dias que nós estamos vivendo, e já mirando, né, a nossa grande esperança da volta de Jesus. Acho que é interessante, até porque isso não deixa de ter uma relação com a verdade presente, que o pastor Felipe mencionou. Ele mencionou da verdade presente, em que nos evangelhos trata da vinda de Jesus, da vinda da vida dele e do ministério que ele exerceu, mas a gente percebe que a verdade presente, ela já foi presente em outros tempos antes mesmo do evangelho. Quando, nos tempos de Noé, era necessário que Deus falasse a um grupo de pessoas que algo iria suceder, um grupo que era os filhos dele, servos dele, e a gente vê ao longo da história. No Egito, a gente tem Moisés, a gente tem José também um pouco antes, que recebe uma mensagem e leva a mensagem de Deus e resgata o povo, no caso de Moisés. E você percebe na história que em cada momento a palavra de Deus se contextualiza segundo aquilo que é necessário, segundo aquilo que as pessoas estão vivendo. E aí, às vezes, a gente até acha, mas algumas pessoas dizem, não, mas a Bíblia é muito antiga, é um livro muito antigo, foi escrito há milhares de anos atrás, como é que eu consigo trazer isso para os dias de hoje? Mas é interessante que você vê que em cada momento que acontece algo e que está passando algo urgente ou necessário, naquele momento, a Bíblia tem uma mensagem, tem algo para aquele momento, para aquele contexto. E aí, quando você vê as profecias, que elas falam dos tempos que nós estamos vivendo, que elas falam do nosso contexto, elas agora são essa mensagem presente. Não significa dizer que as outras não continuem valendo, como o pastor Felipe falou, ou que não tenham mais, ou que passaram. É verdade que passaram, mas elas continuam sendo presentes. E no nosso tempo hoje, nós temos uma necessidade ainda mais urgente de pregar. É verdade que ele veio, mas que ele virá. E, Nathanael, a mensagem de Pedro é muito interessante, porque Pedro estava... O processo do que a gente chama de cânon, né, do Novo Testamento especialmente, estava em processo de escrita. Então, Pedro, Paulo, todos estavam ali naquele processo de escrita.
E a mensagem presente aqui de Pedro é essa mensagem de que os profetas são confiáveis. Se você olhar aí em 2 Pedro 1, 16 a 21, depois você lê com calma em casa aí, 2 Pedro 1, 16 a 21, você vai ver que Pedro está dizendo assim, olha, eu fui testemunha ocular de Jesus. E eu sei como os profetas atuam, e portanto no versículo 21 ele diz, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então o que ele estava tentando dizer para as pessoas naquele momento era que a Bíblia, o texto bíblico, era confiável e as pessoas deveriam dar atenção, porque aquilo não foi vontade humana, né? Foi Deus que inspirou os profetas e chegou até nós. É por isso que não é ultrapassada. É antiga, mas não é ultrapassada. É antiga por causa da cronologia. É antiga porque foi escrito há mais de 2000 anos. Mas é extremamente atual pela mensagem que traz para a gente. E aí, pastor, o senhor leu no começo a mensagem de Apocalipse 14, que diz que o Evangelho é eterno. Uma mensagem que é eterna, ela é atemporal, ela é atual há 2000 anos, ela é atual hoje e será atual eternamente. O interessante, pastor, ao fazer essa relação com o Evangelho, porque nós sabemos que tudo que se encontra na Bíblia tem o objetivo final de levar à cruz, né, a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho, tudo aquilo que a Bíblia traz, se concentra nesta obra de resgate que foi realizada por Jesus Cristo. Agora, o texto que nós lemos, ele tem tudo a ver com o tema do estudo dessa semana, que é uma mensagem que vale a pena compartilhar. Ele foi extraído do livro de Apocalipse. E você sabe, quando surge alguma catástrofe, alguma coisa extraordinária, as pessoas querem ir ao Apocalipse para encontrar respostas, porque parece que Apocalipse só fala de juízo. Pastor, então, como a gente faz uma conexão entre Apocalipse, esse contexto profético, as pessoas estão atentas, querendo respostas, e a mensagem de compartilhar o Evangelho exatamente contida no livro do Apocalipse? É interessante que você falou aí que as pessoas pensam em Apocalipse quando fala tragédia. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, puxa vida, esse mundo, isso é o Apocalipse, para uma situação difícil, a economia está ruindo, é o Apocalipse, né? A gente usa a palavra Apocalipse para tragédias. A palavra Apocalipse já virou um sinônimo, né? Virou um sinônimo de tragédia. E a gente usa, a semântica é completamente diferente, né? Apocalipse é revelação. Revelação. Algumas Bíblias, talvez você tenha uma Bíblia numa versão em que o nome do livro não é Apocalipse, é Revelação. Em inglês é Revelation, né? Então, a gente tem que saber que o livro do Apocalipse é um livro de esperança. E por que ele é um livro para o nosso tempo? Porque o livro do Apocalipse poderia todo ele ser resumido em uma frase, a frase, ele virá. O Apocalipse foi escrito para dizer assim, olha, as coisas até estão ruins, mas Jesus está próximo de voltar. E aí, o problema, pastor, na minha visão, é que a gente foca nas bestas, a gente foca nos animais, a gente foca nas figuras que são realmente assustadoras e esquece que o centro do livro do Apocalipse é a mensagem de que Jesus veio, está no santuário celestial intercedendo por nós e virá para acabar com o mal. Então, o Apocalipse, em vez de ser o mal, a tragédia, o Apocalipse é o fim da tragédia, é uma mensagem de esperança. Né? E é interessante porque, como o pastor Felipe estava falando, se você observa no livro de Apocalipse, ele até traz, né, algumas simbologias que são realmente, se você olhar à primeira vista, são um pouco assustadoras, mas você percebe que no final dessas histórias, você sempre tem algo mais importante do que realmente, não que realmente, mas do que tem aquelas figuras. Porque sempre que você encontra os finais de algumas histórias, de algumas profecias, você se depara com o quê? Você se depara com a volta de Jesus, você se depara com o juízo, você se depara com uma mensagem de alerta que precisa ser dada. Eu lembro que um professor meu, quando ele no curso de Apocalipse, ele dizia assim, amigos, Apocalipse é um livro que fala de Jesus. Apocalipse fala de Jesus do início ao fim. E aí eu acho que é importante tirar essa imagem de bestas e animais e catástrofes e olhar para o Apocalipse realmente como um livro que fala de Jesus e que fala do que vai acontecer com o povo de Jesus. Na verdade, com o que aconteceu, com o que está acontecendo e com o que vai acontecer com o povo de Jesus. E é por isso que o Apocalipse é tão fantástico para o tempo que a gente vive. O Apocalipse é a verdade presente para o nosso tempo, porque ele começa a desvendar diante dos nossos olhos
aquilo que nós precisamos saber para ser salvos. Vejam, eu sempre gosto de, quando eu estou dando estudo bíblico, falar que a Bíblia não fala de tudo, não tem espaço para a Bíblia falar de tudo, mas tudo que a Bíblia fala é o essencial para a gente saber que a gente vai ter uma vida eterna para descobrir o restante que a Bíblia não revelou. Então, o Apocalipse, aí a gente tem as 3 mensagens angélicas, que é o ponto central do nosso estudo hoje, mas o Apocalipse como um todo, ele dá um panorama geral da história, terminando com o Apocalipse 22, uma descrição linda da reconstrução de tudo, do retorno ao Éden, né? Então, pastor, respondendo a sua pergunta, eu acho que é por isso que o Apocalipse é tão importante agora. E aí eu já falo para você que está assistindo aí a gente, em vez de você fugir do Apocalipse, tem que ser o contrário, você precisa mergulhar no Apocalipse, porque é a mensagem de Deus para o tempo que a gente vive. Muito obrigado, pastor Felipe, obrigado, pastor Natanael. Nós fizemos aqui praticamente uma introdução, porque nós faremos uma conexão agora dessa introdução, levando para o Apocalipse e trazer esse assunto para o clímax, porque nós vivemos em um grande conflito. Sim. E o Apocalipse fala do fim desse grande conflito. Mas nós devemos ter em mente de que quando falamos em Apocalipse, lembrar que ali nós encontramos a mensagem de Cristo. No final da parte de domingo do nosso guia de estudos, termina com a seguinte frase: a essência do Apocalipse é Jesus e sua mensagem do tempo do fim, a fim de preparar seu povo para o seu retorno. Nós vamos encerrar agora este primeiro bloco, mas fica o convite para que você permaneça conosco. O que esta mensagem contida no Apocalipse tem de importante para a minha vida hoje, pensando que nós estamos no desdobramento, chegando ao fim da história deste mundo? Abra o seu coração e fique conosco, porque Deus tem uma mensagem muito especial para mim e para você. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Já estamos de volta aqui com o programa Lições da Bíblia, onde nós temos a oportunidade de nos aprofundar nos conhecimentos que podemos obter da palavra do Senhor. E esses conhecimentos você pode ampliá-los ainda mais. Eu faço o convite para que você acesse o site biblia.com.br e você vai encontrar ali vários estudos bíblicos, inclusive sobre Apocalipse, descobertas do tempo do fim. Você vai se aprofundar no estudo da Bíblia e você vai poder, assim, entender mais sobre as profecias. Quanto mais conhecimento nós adquirimos da Bíblia, mais preparados nós estaremos, não apenas para enfrentar os embates que passamos nessa terra, mais preparados estaremos para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho a alegria de ter aqui o pastor Felipe Amorim e o pastor Natanael Castro, que são 2 aquisições recentes da Novo Tempo, né? Estamos aqui Pastor Felipe completou há pouco tempo 1 ano aqui no Novo Tempo. Pastor Natanael chegou há pouco tempo. Pastor Natanael, você está trabalhando em um setor que eu digo sempre, né? É o coração da Novo Tempo, que é a escola bíblica. Mas interessante, o pastor Natanael está trabalhando na escola bíblica digital. Pastor, rapidamente, fala um pouquinho da sua família, quanto tempo você tem de ministério e sobre o seu trabalho hoje na Novo Tempo. Bom, de ministério eu tenho 4 meses, né? Comecei agora. E, bom, sou casado, já tenho aí 10 anos de casado, apesar de que a cara às vezes parece que sou um pouquinho mais novo. Casou adolescente. Dizem que eu casei com 12 anos, não foi bem assim, mas enfim, tenho 10 anos de casado. E a gente trabalha na Escola Bíblica Digital, né? E o nosso trabalho lá é usar as ferramentas, usar a tecnologia para poder espalhar a palavra de Deus, para poder pregar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Especificamente, a gente trabalha ensinando a Bíblia por WhatsApp, pelo Facebook, no Messenger, pelo Telegram, e usando esses comunicadores instantâneos para poder compartilhar a mensagem de esperança para as pessoas que tanto necessitam. Pastor Natanael, esse tema me encanta, porque a nossa missão aqui é falar da Bíblia, levar as pessoas a se aprofundarem no estudo da Bíblia. Só um dado, pastor Natanael, quantas pessoas nós temos hoje estudando a Bíblia de forma virtual, digital com a nossa escola bíblica? Olha só, com a Escola Bíblica Digital nós temos um pouco mais, atualmente, de 33 mil pessoas estudando a Bíblia em todos os continentes do mundo. Em português e espanhol são os idiomas que a gente hoje dá os estudos bíblicos. Então é um número bem grande e não só no Brasil, não só na América do Sul, mas também no mundo todo. Que maravilha, são milhares e milhares de pessoas conectadas com a Novo Tempo estudando a Bíblia. E fica aqui minha palavra de agradecimento aos anjos da esperança.
Nós implantamos a Escola Bíblica Digital, desenvolvemos um sistema, temos um staff, são várias e várias pessoas fazendo atividades diferentes, levando os internautas a conhecer a Palavra do Senhor. Esse trabalho só pôde ser implantado aqui no Novo Tempo graças aos Anjos da Esperança, que contribuem financeiramente para a expansão do Ministério do Novo Tempo. Fica a nossa palavra de gratidão. Vamos voltar ao tema dessa semana, colegas? Vamos. Eu faço aqui agora uma conexão sobre o tema do Apocalipse. A gente falou que as pessoas, quando falam de epidemias e catástrofes, elas buscam no Apocalipse respostas. Por quê? Porque, de certa forma, o Apocalipse está relacionado com o fim da história deste mundo. Vamos dizer assim, o clímax do grande conflito. E como nós fazemos essa conexão? O Evangelho a ser compartilhado e o fim da história deste mundo e o fim deste grande conflito entre Satanás e Jesus Cristo. Veja, a gente olha para o Apocalipse e parece que salta aos nossos olhos assim, o fim está chegando. Essa é a mensagem do Apocalipse, né? E você vai aqui no nosso guia de estudos, tem alguns textos que foram destacados. Por exemplo, em Apocalipse 5:12, você tem que Cristo como o cordeiro que foi morto. Aí você vai lá para o final do livro, Apocalipse 19:16, você tem Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A impressão que nos passa é que o Apocalipse é um grande resumo do grande conflito, mas ao mesmo tempo ele enfatiza o fim do grande conflito. E não é difícil, você vai para o Apocalipse, você vai encontrar várias vezes a expressão, breve virá, eis que cedo venho, eis que cedo venho. E sempre surge, pastor, uma indagação das pessoas da seguinte forma, como assim no Apocalipse está escrito breve virá, se o Apocalipse foi escrito há mais ou menos 2000 anos, um pouco menos, e Jesus ainda não veio, né? É que o breve virá, ele precisa ser colocado dentro do seu contexto profético, né? Você tem ali as profecias sendo anunciadas e cumpridas, e no contexto do cumprimento das profecias, Jesus diz, eis que cedo vem. E aí, isso enche o nosso coração de alegria, sabe por quê? Porque hoje, o breve virá é muito mais real do que quando ele foi escrito aqui por João, por volta do ano 90, mais ou menos, da era cristã. E você que está nos assistindo aí, você sabe que as profecias estão se cumprindo com cada vez maior velocidade. E isso nos diz que o breve virá de Apocalipse está cada vez mais perto. A gente não sabe a data, a gente não pode marcar datas, mas a gente sabe que pelas profecias esse breve virá vai acontecer muito, muito em breve. Então, a gente precisa cada vez mais pregar o Apocalipse, porque é a mensagem final. É Jesus anunciando que ele está às portas. E eu acho que é interessante também esse link, né, que o senhor perguntou, como a gente conecta o Apocalipse. Eu acho que a gente encontra ele justamente nos versículos que foram lidos no começo, né, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Porque aí você tem, eu leio novamente para a gente tratar um pouco dele. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então a gente percebe que a mensagem de Apocalipse, o anjo que vem falando em grande voz, ele vem dizendo e anunciando quem é Deus, como Criador, né, como aquele que criou e sustenta o nosso mundo. E a gente entende, percebe aqui, que existe uma necessidade urgente de, no fim dos tempos, falar dele. Amém. Falar desse Criador, falar do que envolve a criação, falar... E isso é até um pouco, vamos colocar entre aspas, complicado no mundo que a gente vive, porque a criação... Quando você compara a criação e a evolução, a mídia e as pessoas adotam a evolução, não como uma teoria, mas como uma verdade. E às vezes você encontra até igrejas que acabam mesclando um pouco a criação com a evolução. É o que a gente chama de evolucionismo teísta, né? É gente que diz que crê na Bíblia, mas ao mesmo tempo diz, não, Deus, ele conduziu o processo evolutivo. Eu costumo dizer que são pessoas, Natanael, que não têm coragem de se posicionar de um lado ou de outro. E aí querem ficar fazendo essa mescla. E criaram, isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina no mundo cristão, evolucionistas teístas. Ou seja, Deus até criou, mas ele criou através do processo evolutivo, e não é isso que a Bíblia nos apresenta, né?
Verdade, pastor Felipe, pastor Natanael. Eu quero aproveitar que o pastor Natanael mencionou novamente aqui Apocalipse capítulo 14, verso 6. Você sabe que o livro de Apocalipse ele tem vários símbolos e nós precisamos compreender esses símbolos. E hoje, graças a Deus, na própria Bíblia e na história, nós podemos compreender esses símbolos. E quando a Bíblia fala que um anjo voando pelo meio do céu, não está falando que Deus vai enviar um anjo para anunciar que o juízo começou, para anunciar o Evangelho. O tema da lição dessa temporada é Fazendo Amigos para Deus. O tema dessa semana, a mensagem que tem que ser compartilhada. Este anjo sou eu, é você. Nós é que temos a grande responsabilidade e o privilégio de anunciar a este mundo que Deus é o Criador, que Ele vai voltar e que o juízo começou. Agora, colegas, deixa eu fazer uma aplicação aqui para o nosso ministério, porque fala anjo voando pelo meio do céu. Eu faço um convite para que você venha visitar a Novo Tempo. E quando você chegar aqui nos nossos portões, você vai ver em cima dos nossos prédios enormes antenas apontadas para o espaço. Nós não podemos ver nada saindo dali, mas dali sai um sinal invisível, que vai a um satélite que está a 40 mil quilômetros de distância. E assim como esse sinal sobe, ele desce na velocidade da luz, em fração de segundos, e se espalha por grandes cidades, pequenas cidades, vales, montanhas. Eu posso assegurar a vocês de que a Novo Tempo também é este anjo que voa pelo meio do céu e que leva com velocidade a mensagem do Evangelho. O milagre da tecnologia, né, pastor Natanael, tem proporcionado que através da internet, pessoas de todos os continentes que falam português e espanhol podem estudar a Bíblia com a Novo Tempo. É porque está chegando a hora também de nós nos encontrarmos com Jesus Cristo. Pastor Felipe, você queria fazer ainda algum comentário, mas eu não podia deixar de falar dessa paixão que nós temos como Novo Tempo, de nos encaixarmos de uma forma, eu diria assim, literal, como aquele que voa pelo céu, rapidamente, usando a tecnologia para alcançar todas as pessoas. E quando o senhor fala paixão mesmo, porque é apaixonante ver, porque aqui na Novo Tempo a gente tem a oportunidade de ver o Evangelho sendo pregado e as pessoas se decidindo, assim, então é um negócio apaixonante, né? Eu queria destacar aqui a mensagem que tem que ser pregada, que é o título da nossa lição, né? Por que Apocalipse 14, 6 é a mensagem que tem que ser pregada? Ele fala aqui que chegou a hora do juízo. Na verdade, são 3 mensagens angélicas, aqui é a primeira, chegou a hora do juízo. E que juízo é esse? Veja, Apocalipse 14 está intrinsecamente ligada com Apocalipse 10 e com Daniel capítulo 8, versículo 14. Lá em Daniel 8,14, as 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Você tem em Apocalipse 10, a descrição do final dessa profecia. E aqui, Apocalipse 14 anuncia o início do juízo, dessa purificação do santuário anunciada lá em Daniel. Então, essa mensagem é tão presente porque ela diz o que está acontecendo nesse momento lá no santuário celestial. Jesus, como sumo sacerdote, entrou no santuário celestial em 22 de outubro de 1844. A gente não tem tempo de entrar fundo nessa profecia, não é o nosso tema aqui, mas Jesus entrou como sumo sacerdote em 22 de outubro de 1844 e desde então começou o que a gente chama de juízo investigativo. Jesus está passando o nome de ser humano por ser humano, desde Adão até o último, antes dele terminar o seu ministério, para que então ele possa dar a sentença final para cada um. E veja como essa mensagem atual, essa não é uma mensagem para amedrontar ninguém, é uma mensagem de esperança, porque Jesus está como nosso sumo sacerdote no céu, nesse juízo que Apocalipse 14 fala, fazendo o seu trabalho final para voltar. E eu creio, viu, Natanael? Eu creio muito, pastor Toninho, que esse trabalho de Jesus está muito próximo de terminar. Amém, amém. E eu quero dizer a você, querido telespectador, você nosso amigo, nossa amiga, de que não existe nada de sensacionalismo naquilo que o pastor Felipe disse quando ele está dizendo, aqui afirmando, né, que o juízo de Deus começou, e é verdade. O juízo já começou. Em algum momento, todos nós que estamos vivos, iremos passar por esse juízo. E aí nós estaremos assim nos aproximando da volta de Jesus Cristo. E se você quiser conhecer mais sobre esses temas, biblia.com.br é o site que você vai acessar, você vai encontrar ali estudos de Daniel, estudos de Apocalipse, para que você entenda essa conexão do capítulo 10 de Apocalipse com a profecia de Daniel 8,14,
para que você entenda exatamente o momento da história que estamos vivendo. Agora, pastor Natanael, ainda no nosso guia de estudos aqui, na parte de terça-feira, existe um simbolismo também destacado lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, agora nos versos 14 a 20. Um simbolismo que tem a ver com esse juízo. Podemos dizer que Jesus Cristo vai fazer uma colheita. Como é que a Bíblia, ela, de uma forma simbólica, traz esse momento do juízo para nós? E é interessante isso, porque às vezes, tristemente eu diria, é até um pouco comum você encontrar às vezes certos pregadores que falam muito ou apenas do amor, ou de que tudo é paz, tudo é bonito, tudo é alegria, e às vezes omite, vamos colocar assim, omite algumas verdades que são verdades presentes também. E aí o juízo não deixa de ser uma verdade presente. Sim. É uma verdade que as pessoas precisam saber o que vai acontecer. As pessoas precisam saber que ao Jesus retornar, um grupo de pessoas vai ser salvo, mas um grupo de pessoas não vai ser salvo. E aí o exemplo que traz Apocalipse 14, nos versículos de 14 a 20, ele traz 2 grupos de pessoas em uma ceifa, 2 grupos de produtos, eu não sei bem como poderíamos dizer, mas em uma ceifa. Grãos que estão prontos para serem colhidos e que vão ser levados com o seu Senhor. E por outro lado, uvas maduras, que vão ser jogadas no largar e vão ser pisadas. E aí a gente vê um grupo, são os grãos que vão ser salvos e levados, e as uvas que vão ser colhidas e vão ser descartadas. Não sei se eu posso usar, é um pouco forte, mas é a verdade. Mas é a verdade, vai ser descartado. E as pessoas precisam entender que um juízo vai vir. E como é que eu conheço, como é que eu vou ter mais informações sobre esse juízo? Como é que eu vou ter a segurança de que no dia desse juízo eu vou poder estar no grupo dos grãos, eu vou poder ser um grão e não uma uva? Será que a minha experiência basta para isso? A lição até não traz necessariamente a questão das experiências ou daquilo, ou de um relacionamento mais pautado na palavra, mas aí a gente pode, quem sabe, até entrar um pouco nisso. A minha experiência apenas não é necessário. Eu preciso também me pautar na palavra, eu preciso estudar a palavra. Sim. Porque se eu vou, de repente, fazer uma prova de matemática, eu preciso estudar o conteúdo da prova de matemática. Se vai haver um juízo e eu estou envolvido nesse juízo, eu preciso saber por que ele vai acontecer. A gente não consegue saber exatamente quando, mas, enfim, eu preciso pelo menos conhecer a época em que ele vai acontecer, para eu poder estar preparado. E nesse dia eu ser um grão e não uma uva. E, Natanael, o que você falou aí é uma coisa extremamente importante, porque às vezes a gente quer omitir essas mensagens mais duras da Bíblia para poupar as pessoas não sei do que, né? Porque, veja, todas as vezes que a gente expõe uma verdade bíblica, a gente está colocando as pessoas em conexão com a palavra de Deus. E desculpa eu te cortar, e o poupar eu pouparia agora. Mas porque depois é pior, né? E veja, essa mensagem é uma mensagem que está em toda a Bíblia. Nos evangelhos você tem ovelhas e bodes, você tem joio e trigo, você tem aqui grão e uva. E a Bíblia está repleta de mensagens dizendo assim, olha, vai ter um número de salvos e um número de perdidos. E isso não depende de Deus. Veja, nós na teologia adventista, na teologia bíblica, nós não cremos na predestinação de Deus. Não é Deus quem determina quem será salvo, quem será perdido. É uma questão de decisão pessoal. E a gente corre por aí pelo meio teológico, pastor, vocês sabem, uma heresia chamada de universalismo, né? Que dizem assim, no final, o amor de Deus é tão grande que ele vai acabar salvando todo mundo. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se a gente não decidir por Cristo, nós seremos perdidos. Nós seremos uvas pisadas no lagar da ira de Deus, como diz Apocalipse aqui. Existe um apelo aqui no livro de Apocalipse, colegas, que nós 3 temos que responder. E você também. Existe um apelo. O anjo que tem o evangelho eterno para pregar a este mundo, ele diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. O que significa temer a Deus e dar glória? Como eu respondo a este apelo, estando preparado para o juízo que está vindo a esta terra e preparado para a volta de Jesus? Nós vamos discutir esse tema e estudar um pouco mais no próximo bloco. Teremos o nosso intervalo e voltamos já. Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia.
um tema mais do que sugestivo, um tema que nos encanta, falar da mensagem que devemos compartilhar como um anjo que voa pelo meio do céu. Eu e você fazemos esse trabalho sim, nas mãos do nosso Deus, levar o Evangelho que é capaz de transformar vidas para a eternidade. Mas um apelo precisa ser respondido por todos nós. E é sobre esse apelo que nós vamos falar agora. Mas o pastor Felipe Amorim, você talvez já o conheça do programa Fé para Hoje, ele está aqui com o Novo Tempo um pouco mais de um ano. Pastor Felipe, fala um pouquinho da sua família e como tem sido a sua experiência, o seu ministério hoje como orador do programa Fé para Hoje. Pastor, nós estamos aqui no mês de setembro, então tem 1 ano e 2 meses que eu estou aqui na Novo Tempo, uma alegria, né? Foi um privilégio que Deus me deu. Apresentando Fé para Hoje e na rádio Pensando Bem e participando de outros programas. Mas a minha família, eu sou casado há 15 anos, né? Também casei bem jovem, por isso que eu tenho, né? Estou casado há, na verdade, 12 anos, né? Falei 15 contando o tempo de namoro, mas 12 anos de casado. E tem um filho, Daniel, ele tem 5 anos, e a gente está aqui na Novo Tempo. Agora a gente veio para apresentar o Fé para Hoje, que é o programa evangélico de TV mais antigo da TV brasileira, né? Começou com o pastor Campo Longo, lá na década de 60, e agora eu assumi a responsabilidade. E eu quero agradecer a você que é Anjo da Esperança, porque é por causa da sua contribuição que a gente pode gravar. Inclusive, nesse mês de setembro, a gente vai sair para gravar o programa de novo, mais uma temporada. E é muito bom, pastor, tratar da fé de tal forma que as pessoas percebam que a Bíblia é bem atual e fala de coisas do cotidiano dela, que esse é o foco do Fé para Hoje. Pastor Felipe, pastor Natanel, obrigado porque vocês aceitaram fazer parte da família Novo Tempo, da família ministerial. A vida deles tem sido uma bênção, o ministério que eles aqui realizam. E todas as semanas, todos os dias, nós temos histórias de vidas transformadas pelo ministério da Palavra do Senhor, usando a todos nós que aqui estamos. E você, como Anjo da Esperança, a cada dia faz parte também da família Novo Tempo. Você que ora pelo nosso ministério, muito obrigado, porque vocês estão ao nosso lado. Pastor Felipe, Fé para Hoje, nunca foi necessário tanto nosso exercício da fé diante de tantas tragédias, doenças e tantas coisas que têm afligido a humanidade. Parece que existe assim, parece que todas as profecias estão se cumprindo para o clímax, o final, né, dessa história. Sim. E hoje nós temos um apelo, e o verso para memorizar falou disso, um anjo que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois o seu juízo chegou. Como nós respondemos a esta mensagem? O que significa, na essência, temer a Deus e dar glória a Ele na nossa vida? Veja, aqui tem 2 termos muito, muito importantes, que é temer e dar glória. 2 expressões importantes. Temer a Deus é diferente de ter medo de Deus, né? A gente não precisa ter medo de Deus, mas temer a Deus é você respeitá-lo, é reverenciá-lo. E dar glória é você viver de tal forma que você está sob a vontade dEle. E uma das formas de fazer isso é obedecendo a tudo aquilo que Deus pede, aos seus mandamentos. E a gente não tem muito tempo de tratar sobre isso aqui, mas eu queria tocar nesse ponto. Infelizmente, no mundo protestante que está espalhado por aí, as pessoas fizeram uma dicotomia entre fé e obras, entre graça e lei. E essa é uma herança do protestantismo que não é bíblica, né? A Bíblia sempre apresenta a graça e a lei como coisas unidas, indissociáveis. Todas as pessoas que temem a Deus e querem dar glória a Ele, são obedientes a Ele, e logicamente não para ganhar a salvação por causa disso, mas é um processo de justificação e santificação que são unidos, não tem separação. Todo mundo que teme a Deus e dá glória, entende que é salvo pela graça e que obedece pela graça também. Então, essa obediência a Deus não é meritória. A gente não faz isso para ganhar méritos diante de Deus, mas a gente faz isso porque faz parte do processo da vida cristã. Eu penso um exemplo, por exemplo, de uma criança, né? Uma criança ama a mãe, ama o pai, e a mãe e o pai, eles dão conselhos, eles impõem aí algumas regras que são necessárias, e normalmente a criança obedece. Claro que às vezes acontece, né, de não obedecer, mas normalmente espera-se que a criança obedeça às regras dos pais, mas isso não causa o amor dos pais na criança. Os pais amam a criança independente de qualquer coisa,
né? E a criança, ela não é por causa do que ela faz ou da obediência que vai trazer o amor dos pais. Então, a nossa relação da fé e das obras, não é que a gente cumpre ou não é que a gente obedece a Deus para que Deus nos salve ou para algo do tipo, mas é um reflexo do meu amor, porque essa mesma criança, ela diz que ama o pai, ela diz que ama a mãe, mas ela é rebelde, mas ela não se comporta, mas ela não obedece, mas ela não faz o que os pais esperam. É meio incoerente para mim isso, é meio incoerente. Então, aí vem a relação da minha fé e da minha obra. Eu não obedeço para provar ou para demonstrar alguma coisa, mas é uma consequência natural, porque eu amo a Deus e eu obedeço. Usando esse seu exemplo, pastor Natanael, nós podemos dizer o seguinte: quando uma criança cresce obedecendo os pais por temor, não por amor, mais cedo ou mais tarde ela vai dar as costas para os pais. Quando uma criança cresce e aprende a obedecer por amor, ela se torna um juvenil, um adolescente, torna-se um adulto e continua sempre ouvindo, respeitando seus pais e obedecendo. Jesus Cristo declarou, nós encontramos lá em João, no capítulo 14, verso 15, as palavras: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Um pouco mais à frente, no verso 23 do capítulo de João, ele diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra, este irá até o Pai e fará a morada com Deus. Nós podemos afirmar com segurança de que a nossa resposta a este apelo, neste momento da história, nos aproximando do clímax do grande conflito, do juízo e da volta de Jesus, que a nossa resposta a Deus, a este apelo, é guardar a sua palavra, é guardar os seus mandamentos? Exatamente. Esse é o grande sinal da vida. Eu acho que esse exemplo que vocês usaram é até definitivo, né? O amor que nós temos pelo Pai nos leva a obedecê-lo. E eu repito, essa obediência aos mandamentos não tem nada a ver com ganhar méritos para a salvação, mas é algo que Deus espera de nós. E a gente vê isso em vários lugares. Eu quero ler só um texto bíblico aqui, Eclesiastes 12, 13. No final do livro de Eclesiastes, Salomão faz um resumo. Ele diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para os homens. Então, mais uma vez, a gente vê essa ligação entre o temor a Deus e a obediência aos mandamentos. Só enfatizando novamente que temer a Deus não é ter medo de Deus, é reverenciá-lo. E na Bíblia inteira, você está aí nos ouvindo, nos vendo, a Bíblia inteira faz essa ligação entre temer a Deus e obedecer aos mandamentos. Se você é temente a Deus, os mandamentos serão obedecidos por amor a Ele. E pegando um pouco o gancho, né, do que o pastor Felipe falou, a Bíblia inteira fala dessa relação do temor e da obediência, assim como também a Bíblia inteira fala de que o povo de Deus obedece a Deus. Sim. Você não encontra algo diferente disso, de que o povo de Deus vive como ele acha que deve viver. Você não vê na Bíblia, seja Antigo ou seja Novo Testamento, que o povo de Deus vive da forma como ele acha que deve viver. Ao contrário disso, você vê na Bíblia que o povo de Deus vive como Deus espera que eles vivam. E quando o povo de Deus não vive como Deus espera que eles vivam, acontecem algumas coisas que não são agradáveis e não são esperadas por eles. E aí a gente também não dá tempo de entrar em tudo isso, mas aí não é uma questão de que Deus castigou o povo porque desobedeceu, mas uma consequência natural. Não é uma revolta ou diz, não, estou chateado com vocês, eu vou castigar porque vocês me desobedeceram. Mas uma consequência natural. Eu me afasto de Deus, eu saio da proteção dele e algumas coisas comigo vão acontecer porque eu saí da proteção dele. Mas quanto mais próximo, quanto mais... não quero usar tanto a palavra obediente, mas logicamente é isso, mas quanto mais próximo, quanto mais eu me relaciono com ele e obedeço, mais eu tenho, vamos dizer assim, a segurança de que eu estou debaixo da proteção dele e de que no grande dia eu vou ser grão e não vou ser uva. E repetindo, não por salvação, mas por uma consequência. Pastor Natanael, nós podemos falar assim a palavra obediência, porque sabe o que é obediência para mim, colegas? É exercer o nosso direito de escolha. Sim, com certeza. Nós estamos no centro de um grande conflito, genuíno, verdadeiro grande conflito, acontece aqui na minha mente, no meu coração.
Nós somos objeto da destruição de Satanás, porque ele não conseguiu destruir a Cristo. Ele sabe que é o inimigo derrotado. E quem ele quer destruir? A minha, você, o meu lar, o seu lar, a sua família. Estamos no centro do grande conflito. De um lado, Satanás querendo nos destruir. Do outro lado, Deus querendo nos abraçar, nos proteger, nos abençoar. Mas Deus não força a sua bênção. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos exercendo o nosso direito de escolha e dizendo assim, eu quero estar nos braços do Senhor. Eu quero estar sob a guarda de Deus e vencer as lutas dessa vida com esperança, nos preparando para a sua volta. Exatamente. Eu acho que o senhor foi num ponto assim, cirúrgico do negócio. Obedecer é exercer meu livre-arbítrio. Porque eu escolho me colocar debaixo dos conselhos de Deus, e isso também é fé. E é por isso que a gente não pode dissociar fé e obras. Porque o fato de eu obedecer a Deus é uma demonstração de que eu tenho fé de que tudo aquilo que Ele fala é para o meu bem. E se tudo aquilo que Ele fala é para o meu bem, eu vou obedecer voluntariamente, porque eu tenho fé em Deus. É indissociável. São dois lados de uma moeda e você não consegue tirar nenhum dos dois. É fé e obras no caminho da salvação. É isso que acontece. Nós podemos dizer então, colegas, partindo para a nossa conclusão do estudo. O verso para memorizar fala de um evangelho a ser pregado. Este evangelho é a graça de Jesus. Nós encontramos no último apelo a esta terra, a este mundo, nós encontramos ali no capítulo 14, não vamos entrar em todos os detalhes, mas o apelo para que nós possamos receber o evangelho. E a forma de nós respondermos a esta graça do evangelho é temendo a Deus e dando glória. E entra uma palavra-chave, adorando o nosso Deus. Podemos concluir a lição dessa forma, pastor Natanael? Exatamente. E eu acho só 3 pontos que dessa mensagem, que a lição, inclusive, ela menciona para a gente, ela é uma mensagem urgente, ela é uma mensagem eterna, e ela é uma mensagem universal. Então, ela não é local, ela deve ser pregada a todo mundo. Ela é eterna, como o pastor Felipe mencionou no começo, ela é atemporal e ela é urgente, precisa ser pregada urgentemente. Amém. Eu queria, acho que são minhas palavras finais já, Só falar dessa ligação entre Apocalipse 14, que a gente já enfatizou tanto aqui, 17 e 18. Em Apocalipse 14 você tem uma mensagem a ser pregada, a queda da Babilônia, e no Apocalipse 17 você tem a Babilônia desmascarada, em Apocalipse 18 o apelo, sai dela, povo meu. Então, se por acaso você está nos ouvindo aí, você descobriu verdades novas na nossa discussão aqui, se aprofunde na Bíblia, estude, entre no biblia.com.br, peça seus estudos bíblicos, porque tem muita coisa que Deus quer falar para você nesse período final da história. Muito obrigado, pastor Felipe, obrigado, pastor Natanael, pela participação de vocês. Um prazer. Deus siga abençoando ricamente o ministério, a família e tudo aquilo que vocês têm realizado aqui para o Novo Tempo. Amém. Eu quero concluir as nossas considerações nesse estudo, voltando ao verso que eu li no início, que é o verso para memorizar, que este apelo, esta mensagem a ser compartilhada, e ele diz que o evangelho eterno tem que ser pregado a todos os que se assentam sobre a terra. E é usada a seguinte expressão, a cada nação, a cada tribo, a cada língua e a cada povo. Como foi dito aqui, a mensagem é universal. Nós acompanhamos epidemias, pandemias, catástrofes, sinais no mundo natural, sinais no mundo social, guerras, revoluções, fomes, sinais nas ondas do mar. Encontramos no sermão profético de Jesus Cristo a descrição de tudo o que aconteceria nesta terra antes da sua volta. Mas o incrível é que uma das profecias que fala de que Jesus vai voltar é o verso 14 de Mateus, capítulo 24, onde nós encontramos o sermão profético de Jesus, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. As mesmas palavras são repetidas a todas as pessoas, línguas e povos e reinos. Faça você a sua parte, como um anjo do Senhor, na sua casa, na sua rua, nos seus vizinhos, aonde quer que você estiver. Leve o evangelho do reino, tema o Senhor e dê-lhe glória. Vamos testemunhar, Jesus está voltando.
O Lições da Bíblia estará aqui na próxima semana, esperando por você. E será um prazer ter a sua companhia. Um grande abraço e que Deus o abençoe.